E hoje, na oficina de fotografia Pela Janela do Nosso Quintal, que acontece na segunda-feira à tarde, os jovens da oficina vão falar sobre os trabalhos que fizeram a respeito de uma pesquisa sobre fotógrafos e fotógrafas que as professoras Mari e Meire indicaram para conhecermos mais fotógrafos e fotógrafas que foram importantes na história da fotografia. Quem quer começar? Dani, pode começar então. Posso? Pode. Vocês querem fazer na ordem, tipo, daquela lista que vocês passaram, ou falo todos os que eu fiz mesmo? Como você preferir, Dani, não precisa ser na ordem, como você achar que é melhor. Tá bom, eu vou deixar, tipo, na ordem que eu fiz aqui, que eu acho que é a mesma, mas é mais fácil. Vamos lembrar de mutar os microfones, principalmente da Meire, só pra gente conseguir ouvir. Tudo bem? Tudo certo? Pode falar? Ok. O primeiro que eu escolhi é o Henri Cartier-Bresson. Ele é francês, nasceu em 1908 e faleceu em 2004. Né? Tem muita coisa interessante que eu gostei dele. Ele ele era um pintor e ele sem querer, alguém mostrou uma foto, uma imagem de uns meninos negros entrando na praia. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo? E aí ele ficou fascinado com como um clique eternizou aquele momento. E a partir daí ele começou a fotografar. Ele comprou esqueci o nome da câmera, uma Leica 50 milímetros e saiu na rua fotografando. Eu achei isso genial. A fotografia dele é fotografia de rua, né? Ele gosta de captar momentos, cotidiano, tudo preto e branco. O que mais? Corpo, o que ele gostava de captar era corpo, movimento, e interessante que tem muita coisa de geometria que ele trabalha nas fotos dele, e ele trabalhava com como que é? Instante decisivo, né? Que é o que ele dizia. Tudo para ele, eu imagino, né? Que ele deveria ser aquele fotógrafo que parava num canto, que ele gostava da moldura, né? Da imagem, e ali ele esperava quando alguém aparecer, uma bicicleta passar, algum pássaro voar. Eu me fascinei com as fotos dele. Foi um dos que eu mais gostei de pesquisar, de verdade. Que mais? É interessante porque é uma questão de reconstrução, superação de vida, e a vida continua, né? Pelo que eu percebi no trabalho dele. Tipo, ele começou só fotografando a rua, né? O cotidiano das pessoas na rua, mas ele foi construindo uma ideia de mostrar a superação das pessoas, mesmo que na rua. Eu achei isso muito interessante também, né, nas imagens dele, mais pro final da vida. E é isso. Para ele capturar, a fotografia capturar a eternidade instantânea, né? Eu achei bem legal. Acho que é isso. Eu não sei se está faltando alguma coisa, se era isso que vocês queriam. O que eu gostei também ele usava muito assim, como é fotografia de rua, você pega a luz que está no ambiente, né? Então, luz natural, seja ela aí, os horários, ele deveria escolher os horários para um tipo de fotografia específico. Mas eu gostei bastante. Tudo preto e branco, trabalha muito contraste, mas principalmente a questão do olhar para enquadramento da imagem com a geometria, eu achei interessantíssimo. Esse é o primeiro. Próximo. Só comentar que ele é da fotografia moderna, né? Que é o que a gente sim. está vendo, algumas aulas anteriores, e que ele é um dos grandes mestres da fotografia, né? Então, imagino que as pessoas que estão aqui já devam ter ouvido falar dele, né? Se não viu muita coisa, mas assim, é bem importante que vejam imagens dele, né? Porque ele é um dos grandes mestres mesmo da fotografia. Obrigada, Dani. E aí eu só queria acrescentar também que ele é tão potente, assim, o trabalho dele é tão importante que ele é citado, inclusive, na fotografia surrealista. Então, assim, ele passa por
né, por vários movimentos Sim. artísticos, assim, ele é muito importante mesmo pra fotografia. É verdade, é verdade. Isso do instante decisivo, né? É muito É o instante bonito decisivo, eu isso pra achei gente muito que legal. estuda, O né? conceito. Engraçado que eu tô aqui no estúdio da minha prima e eu comentei com eles que eu ia ter apresentação. E aí os dois, na hora que eu falei do Bressan, os dois, nossa, mas a gente adora as fotografias deles. É referência, né? Isso que é É interessante. Gostei referência. bastante. Muito legal, Parabéns. gostei. E depois eu fiz uma montagem para cada uma das pessoas dos fotógrafos que eu pesquisei. Aí eu mando pro pessoal dar uma olhada em algumas imagens para eles Você não tem como entenderem. compartilhar aqui, né? Eu não sei como faz isso. Ah, tá. Não, Sorry. tudo bem. Se você quiser, você vai apresentar outros. Se você quiser apresentar todos juntos, ou as meninas se apresentam e daí depois volta para você. Como vocês Vocês é que preferirem. decidem. Quer que eu falo tudo? Porque minha bateria tá meio assim, não Ah, sei se eu então vou falar, tá. Então, tá beleza. bom? Ok. O próximo que eu peguei foi o Arvin Penn. Ele é um americano. Ele nasceu em 1917 e faleceu em 2009. O legal de todos eles que eu peguei, todos eles viveram na década no século passado. Então, cada um tem uma visão diferente, né? Mas é interessante essa como eles começaram e como cada um trabalhou com cada coisa, né? O que é legal do Arvin é que ele é simplista. O negócio dele é fotografia de estúdio. O, todas as fotografias dele era sempre o fundo infinito, né? Ele usava o fundo infinito e aí ele transformava o objeto, dava atenção para o objeto. Eu achei isso muito interessante. Ele era uma fotografia de vanguarda, né? Também fazia parte do modernismo, né? De acordo com o período que ele viveu, classicista. Ele revolucionou a fotografia de moda. Ele trabalhava com moda, ele trabalhou na revista Vogue e todos os trabalhos, a grande maioria deles, todos são da Vogue. Eu achei interessante porque é uma ideia de fotografia publicitária, mesmo que o termo publicidade ainda não existisse, né? Ele pensava que a fotografia tinha que ser, o cliente dele não era quem estava sendo fotografado, e sim quem ia ler a revista. Então as imagens dele se preocupavam sempre em mostrar o conteúdo da revista. Eu acho isso muito interessante. E ele fotografava tudo: pessoas, objetos, natureza morta, bituca de cigarro que ele pegava na rua. Tudo ele conseguia, ele levava para o estúdio e lá ele transformava. O que eu achei legal é a questão da angulação das fotos, né? Ele pegava o ambiente e o objeto e colocava em ângulos diferentes com a câmera. E também trabalhava com luz natural, ele gostava de trabalhar com luz natural, então trazia uma característica muito dele para as fotos. Eu achei isso muito interessante. Mas, sim, aí aparecem mais as texturas, né? Eu gostei bastante de ver uma frase que combina comigo, né? Que ele falou assim: o simples bolo pode se transformar numa obra de arte se for, quando fotografado, né? É bem o que eu faço, então eu achei bem legal. Gostei bastante de estudar o trabalho dele. E é legal porque ele encontrava, eu acho que isso é um vício de todo fotógrafo, né? Quando a gente começa a fotografar, tudo vira inspiração, e ele se inspirava com qualquer coisa. Isso é muito interessante. E também legal que ele tinha um projeto pessoal, eu até anotei aqui, que era nude. Ele também tirava fotos de nude para plus size, mas ele estava um pouquinho para frente da época dele, né? Então ele deixava um projeto mais guardadinho, porque não dava ainda para ser apresentado na época, mas eu gostei bastante. Aí se vocês quiserem colocar alguma coisa. Acho que você falou bastante coisa importante sobre ele. É um fotógrafo que eu gosto bastante. E ressaltar essa amplitude também da obra dele, né? Como ele passeou por diversas linguagens, né? É claro que a moda era o mais forte dele, né? Mas ele fotografou muitas outras coisas. Eu tive a felicidade de ver uma exposição dele em São Paulo, né? É Uau! interessante. E o que eu achei interessante na época, quando eu fui lá e vi, é que ele fazia fotografia de estúdio,
mas não era o comum do estúdio, né? Ele mostrava muito do que tinha atrás, né? Então ele fotografava e acabava mostrando um pouco do refletor, um pouco dos cabos. Então, tipo, ele mostrava também a realidade dele dentro da imagem dele, né? Então, Isso, achei bem, make off, né? dentro da própria obra, assim, achei bem, E, bem e interessante. transformava isso em arte, né? Isso que é legal. É. Mesmo mostrando esses detalhes que não deveriam, teoricamente, aparecer, apareciam na imagem dele e Mas ele fazia davam um como toque. escolha, né? Como É, escolha de, tipo, isso aqui é real, né? exato, exato. Gostei bastante também dele. Eu gostei de todos, na verdade. E esse lance que você falou, eu conheci o trabalho dele, assim, não fui numa exposição, mas conhecia. Esse lance que você falou do plus size eu não sabia. Interessante. Sim, ele tem. Eu até tenho uma imagem que ele colocou, só que assim, eu não sei se na época como funcionava, as imagens que eu encontrei de plus size não são tão plus size assim. Eu não sei se para época era demais, não sei. Mas são corpos, é legal assim, a expressão corporal. Ele gostava da textura, ele gostava do natural, assim. Eu achei bem Sim, interessante. legal, legal. Mas O também colocando o corpo em posições diferentes, né? Sim, Uhum, sim, uhum. sim. Posso seguir para o próximo? Pode. O próximo é um brasileiro, o Araquém Alcântara, de Alcântara. Gostei muito do trabalho dele. Eu achei sensacional e é engraçado, porque são imagens que eu cresci vendo. Meu pai, ele sempre gostou da revista National Geographic e eu sempre vi aquelas imagens e aí quando você vai, vai começar a estudar fotografia e ver a história do cara, você fala, não é possível, essas imagens fazem parte da minha infância, assim, né? Muito interessante. Ele é brasileiro, nasceu na Santa Catarina, mas foi para o Rio de Janeiro e vive até hoje lá, né? Ele é professor, jornalista e fotógrafo, e a especialidade dele é fotojornalismo voltado para ecologia. E aí entra animais, plantas, mas também comunidades, pessoas, né, que moram em locais na mata, pequenos vilarejos. Ele gosta também de fotografar, reparei, né, fotos de pessoas no cotidiano desses lugares, mas também as festas típicas, folclore, essas coisas assim. Gostei bastante disso. O que é legal dele, ele traz o questionamento para ecologia, então é uma pessoa que busca fazer com que as pessoas conheçam, principalmente o Brasil, que é tão rico, né, de diversidade de plantas, animais, fauna e flora, e falar, a gente precisa preservar, porque está acabando. Eu acho isso muito legal, porque não é uma coisa comum, né? A gente vê muita foto ou de paisagem, foto de prédio, mas uma foto voltada para a natureza. Nesse sentido, eu achei muito legal o trabalho dele. Gostei de como ele consegue capturar também. Eu percebi que ele gosta de fotografar sempre à altura dos olhos, né? Então, se o bicho está no chão, ele deita no chão e fotografa. Isso é muito legal. Gostei das fotos que ele tira na água. Acho que a mais conhecida talvez seja aquela da onça, né? A onça nadando na água, ou então caminhando. Que legal, o A movimento foto é incrível, sensacional. né? Muito, muito. E as cores. Como ele consegue fotografar as cores é sensacional. O que mais? Tá, é legal, porque como ele trabalha na natureza, ele utiliza a luz natural. Então, ele sempre busca, a preferência dele sempre é ou amanhecer ou entardecer, por causa das tonalidades, né? Achei isso também muito legal. Acho que é isso. E o que é legal também, além das comunidades, são os trabalhadores dessas áreas. Então, pescadores, né? Ele fotografa pescadores, artesãos, né? E mostra também um pouco da cultura do Brasil, do nosso Brasil que é tão grande, né? Que às vezes a gente não conhece, né? Eu achei isso muito legal. Eu acho que é uma pessoa que a gente tem que. Eu tô até seguindo ele agora. Eu acho que é uma pessoa que vale muito a pena pesquisar. Eu gostei muito do trabalho dele, de verdade. E também as de paisagens, assim, dá uma sensação. Todas as fotos de água com ele eu adorei. Como ele consegue utilizar o espelho de água, assim, uma coisa sensacional, de verdade, eu gostei. Vale a pena pesquisar. Se vocês quiserem acrescentar agora. Eu gosto bastante
dos trabalhos de preto e branco dele, das imagens preto e branco. Acho que realça bastante textura. Ele deixa bem, ele deixa as peles bem, um tratamento bem que grita, né, aos nossos olhos assim. E uma coisa que eu ia falar também é dessa característica. Todos os fotógrafos que você trouxe têm isso, assim, né? Mas dele bem forte, que é o que a gente fala de que uma imagem traz um discurso político, né? E traz o posicionamento, né? Do trabalho do fotógrafo ou da fotógrafa. Então, acho que a gente separou essa lista de fotógrafos super importantes, né? Que tem aí nome, mas também é muito interessante essa característica também, né? De como a fotografia, ela se une e ela tá junto com as nossas ideologias, né? E não tem como não estar, assim. É porque é o olhar do fotógrafo, né? Eu acho que não tem como ser muito imparcial, né? A gente sempre acaba dando uma tendenciada porque faz parte da gente também a nossa imagem, né? Uhum. Mas é isso, Dani. Parabéns. Muito bom. Próximo? Pode. Esse aqui, a gente também, eu acho que ele traz a imagem mais icônica, né? Que é o Steve McCurry. É um americano, nasceu em 1950, ainda está vivo, assim como o brasileiro. Olha, a imagem, acho que todo mundo conhece, eu vou mandar para vocês, que é a menina, a menina Sharbat Gula, né? A menina afegã, né? Sim, sim. Isso. Eu achei o trabalho dele fantástico. Já começa desde o início, né? Ele fotojornalista, retratista, ele a questão dele acho que é mais a questão da coragem de como ele começou, né? De ir para a guerra, de ir conhecer esse mundo que pra gente é estranho, né? Se caracterizar para não ser percebido e fotografar, depois pegar todos os seus filmes, costurar na roupa e vir para os Estados Unidos para conseguir publicar essas fotos reais e que teoricamente seriam censuradas, eu achei sensacional. Então ele ganhou até prêmio, né, por causa desse trabalho corajoso que ele faz, né? Ele fotografou várias guerras, a guerra do Irã e Iraque, que eu acho que eu era criança, mas eu me recordo muito bem dela. Também tem a questão do Líbano, Camboja. Então ele busca retratar sempre os olhares das pessoas que vivem aquilo e como o olhar nas obras dele são marcantes. Todas as imagens que eu vi, o olhar diz muito, né? É sofrimento, é esperança, é a condição como a pessoa vive, né? Que passou, toda a história da menina Gula, né? Sharbat Gula, é muito triste, né? Ela tinha acabado de perder os pais na guerra, tinha 14 anos e é uma menina tão linda, os olhos dela. E é legal também, que eu achei muito interessante nas fotos dele, que não é preto e branco, é colorido. E ele gosta de usar esqueci a palavra, só um minutinho. O contraste, né, das cores, mas Putz, esqueci. Quando você deixa mais A forte. saturação. Ele usa a Saturação, saturação. a saturação, obrigada. É aquela menina que ela perdeu os pais e aí logo depois dessa fotografia ela morreu também? Essa? Não, é uma outra. Não? É uma outra. Ah. Essa Não, ainda tá porque viva. depois ele reencontra ela, né? É. Mais velha. Isso, A mais menina velha. afegã, ele encontra ela de Sim. novo. E isso eu vou mandar para vocês a foto dela quando ela tinha 14 anos e como ela está agora. E é legal que ele fala, né? Ele foi lá, reencontrou, tirou uma imagem, uma foto dela e falou assim: agora ela tem rugas, ela tem uma expressão um pouco mais cansada, mas ela ainda continua sendo extraordinária. Eu achei isso sensacional. Uhum. E assim, eu gostei muito dessa questão dele usar a questão das cores e do olhar, né? O foco dele era o olhar, mas também o redor de algumas fotos, né? O que está passando por trás também conta uma história. Gostei muito disso. Alguém quiser falar? Eu sou suspeita para falar dele, porque eu sou bem fã dele, assim. Acho muito bom, principalmente que você falou do olhar, né? E aí eu lembrei na verdade é um episódio de uma série que eu vou passar para vocês, inclusive, que é de um fotógrafo que chama Platum. Tô olhando aqui porque eu anotei aqui.
E ele é um retratista e ele ainda trabalha com câmera analógica, com câmera de filme até hoje. Assim. É famosíssimo. Mas aí você falando do McCurry, eu lembrei disso, porque nesse episódio, que é de uma série que chama Abstract, que tem na Netflix, nesse episódio ele mostra como que é o processo dele fazer um retrato. Então ele chama a pessoa senta. Enquanto ele vai montando o estúdio, ele conversa com a pessoa. É muito legal, vou passar para vocês. Então eu lembrei disso agora, porque esse é outro fotógrafo, o Platão também é outro fotógrafo que ele fala, né? Ele fala, eu não estou fazendo um simples retrato, eu estou criando uma relação com essa pessoa. Então no meu retrato vai sair isso. E é muito impactante. E eu acho que o McCurry tem isso muito forte, assim. Estabelece relação com aquelas pessoas e aí quando você vê o retrato é gigantesco. É verdade, é verdade. Gente, só para avisar que vai cair em 9 minutos, tá? E aí a gente vai ter que voltar. Eu vou ter que... Meire, talvez você tenha que criar reunião e gravar, porque o meu ele fica processando depois que eu saio. Ele vai processar a gravação que eu fiz, você vai ter que gravar, entendeu? Você vai ter que criar a sala do Zoom. Não vai conseguir entrar para fazer. Vai ficar processando. Eu consigo entrar, mas não gravar. Aí você vai ter que gravar. Entendi, tá bom. 9 minutos, mas tudo bem. Eu tava olhando aqui que só para... Não, pode terminar. Que eu ia comentar outra coisa que é do aluno, do Reinaldo. Ele mandou aqui o vídeo dele, aí eu ia ver também isso. Mas pode terminar o seu. Pode terminar, Dani. Aí eu só tenho mais uma, que é a Vivian Maier. Eu resolvi pegar de última hora assim. Eu gostei muito dela. Eu achei que o que interessante dela é assim, ela nasceu em 1926 e faleceu em 2009, mas ela não era uma fotógrafa de profissão. Ela é uma pessoa como a gente, com uma câmera na mão e a rua para fotografar. Eu achei isso muito legal e o trabalho dela foi póstumo, né? Ela é o ícone assim, do mistério, porque ninguém conhecia ela antes, ela não fazia para mostrar nada para ninguém, não era um trabalho que ela construiu pensando em alguma coisa. Ela te fotografava porque ela gostava, né? Eu acho isso muito interessante. Então, qual era o objeto dela de estudo? Não de estudo, né? Mas do que ela gostava. Paisagens urbanas, mulheres, crianças, moradores de ruas e afro-americanos. Ela pegava a espontaneidade do momento, do cotidiano urbano, né? Na cidade, se eu não me engano, eles falam que ela retratou as ruas de Chicago, né? E é interessante porque ela se fotografava também, então ela andava na rua, ela se via no reflexo de algum vidro de loja e ela fotografava e saía. Ela, né, no reflexo, mas também a loja de fundo. Achei isso muito legal. Ela capturava momentos assim, pessoas andando, crianças brincando, qualquer coisa. Acho isso muito interessante. E assim, é o olhar de uma pessoa que só gostava de fotografar, né? Sempre preto e branco, mas ela também teve uma fase dela, acho que mais pra frente, né? Que ela começou a fotografar também em colorido, que aí foi quando surgiu a fotografia colorida também. E ela imprimia em casa, né? Algumas fotos dela ela imprimia em casa, mas depois de um tempo ela não conseguiu mais imprimir. E aí ela foi só guardando o filme. E aí ela deixou todos esses filmes guardados naquelas cabines, né? Pessoal, isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Eles alugam alguns espaços para guardar coisas. E aí ela faleceu e ficou lá e alguém achou. E aí descobriram um acervo dela, tipo, muitas fotos. Ela também tinha áudios gravados e muitas revistas, recortes de jornais. Então ela construiu a história sem querer, porque muita coisa do que ela guardou para ela virou documento histórico, né? Ela estava registrando sem perceber que estava registrando. Eu acho isso sensacional. E ela também, tipo, fotografia de rua, então ela utilizava luz natural. Ela também gostava de enquadrar, mas eu gostei dos experimentos dela. Tem muitas fotos que são autorretrato, que ela usa espelho, ela tá no banheiro, ela tá, imagina que seja banheiro, né? Em lugares assim inusitados em que ela tira foto dela mesma. Mas eu também sinto assim solidão, porque foram pesquisar sobre a vida dela e ela não tinha ligação com a família, não tinha uma família também assim, né, pessoas que próximas a ela, amigos, nada. Era uma pessoa sempre muito sozinha, então ela virou
uma fotógrafa meio que de mistério, meio misteriosa. É um pouco triste, porque você acaba reparando isso nas fotografias dela. Ela fotografava as pessoas, o cotidiano das pessoas, e até pessoas andando junto, casais, famílias, mas ela mesma sempre sozinha. Eu fiquei um pouco triste com isso, porque ela contribuiu muito para a história e foi póstumo, né? E não teve reconhecimento nesse sentido, mas também ela era sozinha, solitária. Mas eu gostei muito do trabalho dela, acho que vale a pena. Inclusive as coloridas. Eu gostei bastante também de jogos de cor. É isso. Acho que é legal falar um pouquinho da Vivian também, que isso que você está falando é muito forte, né? A questão da solidão, que isso tem bastante em histórias de mulheres, assim, de fotógrafas mulheres. E essa questão póstuma, então, é mais forte ainda, né? Depois que as mulheres fazem as coisas, aí é que vão descobrir, vão ver que foi a mulher que fez, vão ver que a mulher também estava produzindo, também fez parte do processo da história da fotografia, inclusive, que é muito apagada. E a Vivian é incrível, né? Eu acho o trabalho dela incrível e é uma pena que tenha sido póstumo, mas também eu estava lendo um dia uma matéria sobre ela que falava que ela era vista como uma mulher muito liberal, sabe? Muito diferente. Então, assim, aí em alguns sites você vê essa coisa de ser misteriosa. Não, na verdade, ela pegava a câmera dela e saía, né? Então, ela saía fotografando e isso para a época, né? Também era uma questão de, né? Ela é vista como liberal, era vista como radical, uma mulher à frente do seu tempo, assim. Então, tem isso também. Que eu acho que não contribuiu para que ela fosse reconhecida na época por conta do machismo mesmo, né? Isso é bem citado, assim, na história dela. Mas acho que o que é legal também é que o grande amor dela era a fotografia, né? Tipo, ela não deixou de fotografar por causa disso, né? Isso que é legal. Tipo, de uma forma ou de outra, ela fez o que ela gostava, né? Ela foi feliz nesse sentido. E você falou sobre solidão, teve a Francesca Woodman também, né? Teve esse serviço, não sei se alguém vai falar, eu não vou falar sobre ela, mas o trabalho dela também é interessante. A Francesca vai ser uma menina da noite que vai falar. Aí é isso, sim. Algumas fotógrafas e fotógrafos vocês vão falar agora à tarde, alguns o pessoal da noite, e aí é para vocês assistirem, eles assistirem de vocês. Mas é bem interessante também a obra da Francesca. É interessante, e a Francesca e uma outra que eu vou falar também, elas se suicidaram, né? Então, assim, são histórias pesadas de mulheres, assim, também tem. Que a Francesca tinha depressão, né, no caso. Essa outra também, que eu vou falar também tinha. Então, assim, é isso, né? Tem sempre recorte de gênero, a gente querendo ou não, né? Falar sobre isso. Só apontar uma coisa que a Dani comentou em relação a isso. Ele preferia preto e branco. Eu acho que muito tem a ver com a época também, né? Que aí não existia fotografia colorida ainda, né? E aí alguns que a gente encontra tanto a colorida como a preto e branco, que é o caso dela, que é o caso do Araquém, né? Que aí já estão numa época que tem a fotografia colorida. É que eu acho que também, se você parar para pensar, os que nasceram mais ali pro começo do século passado, eu acho que eles estão já acostumados também com a ideia do preto e branco, né? Porque por mais que ele já tenha falecido ali perto de 2000 ou em 2000, eles conheceram a fotografia colorida, mas o trabalho deles já é muito mais já estava preto e branco, né? Sim. O que também não deixa de ser fantástico, né? Ficou guardado também. Eu acabei pegando a Annie Leibovitz, eu acho que é assim que se pronuncia. A gente sabe quem é. Sabemos pronunciar. Na dúvida, vai assim. Enfim, eu peguei ela. Tipo, dentre todos os nomes daquela lista, ela era, tipo, a que eu mais conhecia, assim, de nome. Quando eu fui ver as fotos dela, eu lembrei de onde eu conheço ela. E eu gosto bastante do trabalho dela. E eu me identifico um pouco, especialmente alguns trabalhos que ela fez pra Disney. Mas a gente já vai chegar lá. Bom, ela nasceu em 2 de outubro de 1949, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. E tá viva até hoje. 70 aninhos, tá viva até hoje. O estilo dela, com uma colinha aqui, o estilo dela é tipo um estilo bem ensaiado, bem minimalista,
bem, tudo friamente calculado para ficar uma fotografia perfeita. E ela viveu um pequeno período em Israel e depois voltou para os Estados Unidos, onde iniciou a carreira dela na Rolling Stones, nos anos 70, no mesmo tempo que ela estava fazendo faculdade. Espera que eu vou... Espera que eu pulei aqui um período da história dela. Ela, na verdade, iniciou a carreira no final da década de 60. Porém, não como fotógrafa, mas sim como pintora. Ela queria se tornar uma artista de desenho mesmo. Ela realizou uma aula noturna de fotografia, e logo em seguida ela ficou encantada pela fotografia. Aí depois ela ingressou na Rolling Stones. Uma das contribuições da revista dela foi fotografar o John Lennon. Inclusive, ela foi a última pessoa, se não uma das últimas pessoas que registrou o John Lennon ainda vivo, antes do assassinato dele. Com apenas 23 anos, ela se tornou a fotógrafa principal da revista, depois sendo nomeada fotógrafa-chefe, e ela definiu o estilo da Rolling Stones, praticamente. Ela fotografou a turnê americana da banda Rolling Stones em 75. E durante a década de 80, ela trabalhou em outras companhias de publicidade, onde conheceu diversas personalidades, da qual ela fotografou. Dentre essas fotografias está a... Qual é o nome? Demi Moore. Inclusive, é uma das fotografias que eu gosto dela por uma questão completamente engraçada, por assim dizer. A artista Demi Moore, ela foi fotografada nua, grávida de 7 meses. E a própria Demi, ela disse, eu não gostei muito da foto, mas não é nem porque ela tá aparecendo nua, é porque ela disse que não se sentia satisfeita com o fato dela ter tampado os seios. Isso eu achei muito engraçado. Inclusive, eu pesquisei agora, foi um fato muito engraçado. Ela fotografou de novo a Demi Moore. Ela fez 2 fotos. Uma da Demi grávida e outra dela com body painting. Nua, só que com um terno pintado, basicamente. Ela fotografou também a Whoopi Goldberg, deitada numa banheira cheia de leite. Fotografou Gisele Bündchen, LeBron James, vários nomes conhecidos de Hollywood, dos Estados Unidos. Ela realmente... Ela realmente era conhecida dentre todas as personalidades. Ela fotografou várias pessoas e ainda trabalhou para Disney, que é inclusive uma das partes da fotografia da história dela que eu mais gosto. Porque as imagens são muito bonitas. Ela fotografou várias personalidades como personagens da Disney, como a Taylor Swift de Rapunzel, a Scarlett Johansson como Cinderela, a Whoopi Goldberg como Gênio da Lâmpada. Então, muito legal o trabalho dela. E toda vez que eu pesquisava o nome dela, sempre tinha isso que a fotografia dela tinha esse toque um pouco mais mágico, um pouco mais diferente. Eu acho que foi isso que me fez gostar bastante do trabalho dela. Eu acho que o que eu gosto Posso falar, né? Pode. O que eu gosto do trabalho dela é que é muita criatividade, né?
Ela trabalha, parece que é o mundo encantado dela, né? E a visão dela nas fotos sempre traz alguma coisa de mágico, né? De especial, né? E ela ainda né? Ela ainda está trabalhando com a fotografia dos famosos, né? Todo mundo quer ser fotografado por essa mulher. É incrível como ela conseguiu desenvolver isso, né? Esse trabalho realmente excelente, né? Gostei bastante também do trabalho dela. Um trabalho muito grandioso, né? Tem toda uma superprodução, né? E eu acho que é muito interessante por ser uma mulher dentro disso também, né? A gente também Sim. vê as mulheres que estão fazendo esse caminho também. É possível, né? São linguagens, né? E escolhas. Tem um filme dela, agora eu vou ver se eu encontro aqui, que fala da vida e dos bastidores também. O documentário, né? É, Eu cheguei a ver ele, eu cheguei a achar ele no YouTube. Eu não cheguei a assistir porque, infelizmente, com a correria da semana não deu tempo, mas ele tem no YouTube, se eu não me engano. acho que tem mesmo. Depois eu mando para vocês. Que é bem, bem interessante o documentário também. Depois eu mando lá no grupo. Alguém quer complementar ou quer passar? Passamos? Para quem? Eu posso ir. É. Eu vou falar sobre a Madalena Schwartz, acho que é assim que fala. E foi curioso até o jeito que eu escolhi ela, né? Porque vocês passaram a lista e eu queria alguém que eu não conhecesse ainda, mas também queria fazer alguém que gostasse do trabalho. Só que eu falei assim, gente, até eu precisar todos esses nomes e ver qual eu gosto mais. Aí eu falei assim, vou bater o olho em um. No primeiro que eu achar, eu vou jogar o nome no Google, ver as imagens, tipo, as primeiras que aparecer. Se eu gostar, eu faço, né? Senão eu mudo para outra. Aí na hora que eu joguei o nome dela no Google, eu já fiquei fascinada, assim, já achei perfeito. Falei, vai essa mesmo, não quero trocar. Eu adorei. Aí eu separei umas imagens também pra mostrar e eu vou tentar compartilhar a tela, que eu nunca fiz isso. Então, se eu fizer alguma coisa errada, vocês me ajudam aí. Não tá pra quem criou a sala mostrar. Então, eu posso mandar no grupo depois, então. Né? É só alterar a configuração. Para colocar ela como... Deixa eu ver aqui. Mais. Tornar anfitrião, vou colocar você. Isso. Tenta agora. Aqui. Deu. Essa aí é uma foto dela mesmo, da Madalena. Ela nasceu em 1923 na Hungria, mas ela morreu aqui em São Paulo em 1993. Ela morou um tempo na Argentina, mas depois ela veio para o Brasil e ela só começou a fotografar depois dos 45 anos de idade, que ela fez um curso no, eu não tenho o nome aqui, Foto Cineclube Bandeirante. Aí só depois ela começou a trabalhar como fotógrafa mesmo. A formação dela foi toda lá, por cursos que ela fez lá, e depois ela foi se desenvolvendo sozinha, porque ela teve uma formação muito tradicional lá, e ela resolveu depois mostrar um lado que ela, do jeito que ela via as coisas, né? E ela via a arte como uma alternativa do mundo cotidiano, e ela queria mostrar isso na fotografia. Aí, ela fotografou famosos como o Sérgio Buarque de Holanda, o Chico Buarque, a Clarice Lispector. Inclusive, uma das fotos mais famosas da Clarice foi ela que... Ai, não tô conseguindo mudar de foto aqui, mas eu tenho a foto aqui. Mas foi ela que fotografou. Cadê? Essa daqui. E aí ela também tinha, além de fotografar as famosas, ela tinha um fascínio pelo teatro. Que ela fotografava travestis e transformistas de uma forma bem intensa, querendo mostrar a forma que eles viviam mesmo. E ela gostava de usar uma luz direta, sem muita preparação no ambiente e tudo mais. Ela queria mostrar do jeito que eles estavam. E deixa eu ver aqui.
E ela ficou conhecida também que no final da vida dela, né, ela se dedicou à escultura também. Mas o trabalho dela é bem reconhecido por ela ter conseguido juntar esse mundo dos famosos com uma parte mais humilde da população, né? E ela tornou esse espaço homogêneo, né? Que ela mesclou bastante. E ela abandonou a relação tradicional que ela aprendeu nos cursos que ela fez, que era essa figura da figura e o fundo na fotografia, né? Ela quis juntar tudo e fazer de um jeito, enfim, não sei como uma palavra para mostrar isso, mas foi desse jeito. E foi isso. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, eu não sei. Como é que eu paro de compartilhar a tela, alguém sabe? Ah, tá, aqui em cima. Eu não sei. Eu acho que uma coisa importante também da obra dela, que além disso, né, que ela fotografava os artistas, ela também tem uma parte da fotografia dela que é de fotografia de rua, né? Então, que ela fotografa os camelôs, fotografa a população nordestina, né? Ela tem um forte trabalho de retrato, assim, bem interessante. Eu tenho um livro dela que é especificamente de retrato, né? É bem legal. Eu acho que ela traz bastante uma carga dramática para as fotos dela, né? E ela tem, eu acho que tem as duas coisas. Ou ela faz como se fosse foto de estúdio, que aí eu já comparo com o Arvin Penn, que é fundo infinito e a pessoa, o objeto é que tem o destaque completo, ou então ela faz o ambiente transformar o objeto também, né? Ela tem os dois, eu gostei disso. Acho que é só. E é um trabalho, também gosto dela, né? E é um trabalho com intencionalidade, né? Que é isso que a gente estava falando também, né? Esse trabalho dela dos transgêneros, das pessoas transgêneras, também acho que além dessa questão que as fotos delas são incríveis, eu acho assim, são muito Eu tive essa marcantes. impressão de que todas as fotos, elas trazem um impacto. Não vai ser uma foto que você vai olhar por olhar. Todas elas você vai pensar alguma coisa. Você vai sentir aquilo que está ali sendo retratado. É a imagem além da imagem, né? Você vê muito além da imagem como a gente interpreta ela de maneiras diferentes muitas vezes, e também a intencionalidade dos discursos mesmo, assim, do posicionamento, né? E da visibilidade também que ela dá para essas figuras também. Daphne? Agora restou só eu, meu Deus. Eu escolhi o do Robert Capa. Eu já tinham falado dele para mim antes, só que quando eu escolhi, assim, eu não sabia por nome que era ele. Aí, quando eu soube, eu já peguei ele. O forte dele era fazer foto de guerra, mas ele fez outros tipos de fotografia também, no decorrer, assim, da história dele. E... Peraí. É que eu tô sem cola, gente. Pera. Deixa eu lembrar. Teve muito ponto da história que eu gostei. A mãe dele tinha alfaiataria e o pai dele já tinha um estúdio. Então, sempre que ele tinha foto para revelar, ele ia no estúdio do pai dele. Quando começaram a chamar ele para fazer foto de guerra, ele ia mais, não que era porque ele gostava, mas ele fazia disso uma forma crítica de mostrar para o mundo como funcionavam as guerras, na intenção de, não sei, acho que de mudar isso, né? E aí ele tinha o costume de dizer que se a foto não tá boa o bastante, ela não tá perto o bastante. E isso me chamou a atenção. E ele sempre estava junto dos soldados para tirar as fotos. Aí teve uma foto também dele que ficou muito conhecida, que foi o momento da morte do homem. E na foto meio que passou um ar de que ele, mesmo morrendo, continuou com a dignidade dele até o final, porque no ato do clique, o homem ainda estava caindo. Então, ele estava meio que de pé, assim.
e levando tiro e ainda meio que de pé, assim, aceita, como se ele tivesse aceitado a morte e ainda tivesse com a dignidade dele. Aí tem o registro de quando ele pisou na mina, tipo, a última foto dele antes de ele pisar na mina, que ele morreu na guerra, na 5ª guerra que ele passou por 4 guerras antes de morrer. Antes disso, ele também conheceu a namorada dele, e ela também, na verdade, ela acho que ela fazia teatro, não lembro. Eu não lembro agora. Era ela? Acho que ela. Estou confundindo também. Ai, meu Deus. Pra mim, que era uma namorada Oi? que também tinha morrido na guerra, mas eu não tenho certeza, não. É verdade. Então, eu tô confusa porque eu acho que essa do teatro é uma que ele conheceu depois e ela era casada. A dele era fotógrafa também. Os dois, eles até mudaram de nome, baseado em 2 atores que tinham ganhado o Oscar naquele ano. Só que aí eles deram uma leve alterada. E aí passaram a viver daquela forma, vivendo aquele personagem e ganhando a vida desse jeito e passando o ar de pessoa rica, assim, aí ia nos lugares, aí todo mundo admirando a fotografia deles, o que eles passavam na fotografia, porque era algo único, assim, ele sempre tinha essa ideia de tirar foto de perto, e naquela época era algo diferente, assim. E aí ele mostrava o desespero das pessoas, tipo, quando atacaram. Onde foi mesmo? Aí eu esqueci o nome do lugar, isso que dá no anotar, meu Deus. Atacaram um lugar, e aí, no desespero das pessoas ficarem correndo, ele era o único que estava parado, assim, no meio da cidade, para passar mais o desespero no rosto das pessoas. E ele fotografava tudo, aquela correria, e ele naquela tranquilidade. Tanto que em uma das guerras, ele só levava a câmera, né? Todo mundo lá armado, ele com a câmera. E aí teve um cara que estava lá na trincheira e ele estava muito nervoso, ele estava com medo. E aí, do nada, chegou um homem super calmo e conversando com ele sobre outras coisas, totalmente fora do assunto da guerra, e aí isso acalmou ele. E aí, do nada, ele pegou e saiu calmamente. E o cara disse que foi a única vez que ele viu ele, e aí perguntou pro pessoal lá do pelotão e falaram que era o Robert Capa, que era o fotógrafo. E é isso, assim, do que eu me lembro. Aí, depois disso, ele ainda... ele abriu um estúdio de fotografia com outras pessoas e aí ele tentou fazer coisas diferentes fora da guerra. Ele também vivia se mudando de um lugar para o outro, porque na época era época de ditadura e ele era esquerdista e tudo mais, e ele era judeu, e aí ele nunca ficava nesses lugares, e aí ele ficava nessa mudança toda, e aí foi por isso que ele criou o personagem também. Nossa, é muita informação, deixa eu lembrar onde que eu tava. Ai, meu Deus, o que eu tava falando antes de mudar para esse assunto de novo? Você tinha falado que ele tinha feito um estúdio e tinha ido fotografar outras coisas de guerra. Isso, era Magnum. Aí ele passou a fotografar festas, porque todo mundo chamava ele. Ele jogava junto com os caras mais ricos, apostando e tudo mais. E aí ele conheceu uma moça que ele apelidou de Pink, porque o cabelo dela era loiro rosado. E aí ela era casada, aí acabou que eles não ficaram juntos por causa disso. Aí ele foi para a guerra de novo, aí quando voltou, depois de um ano e meio, ela meio que estava esperando ele. Ela chegou a escrever sobre isso porque ela se apaixonou por ele, e aí ela não podia deixar isso visível porque ela era casada. Aí, depois de um tempo, ele soube disso, e aí mesmo assim ele falou que não seria possível de eles ficarem juntos, mesmo se ela se separasse, porque ele não se via
casado ou com filho, porque se surgisse uma guerra do nada, ele ia querer ir para a guerra. Ele ficou um tempo fotografando ela no teatro, ela que era a moça do teatro ou filmes. Ele entrou no mundo do cinema, tentou fazer outras coisas, focar em cinema e foto, só que Hollywood não era para ele. E aí, quando chamaram ele de novo para a guerra, ele voltou para a guerra, e aí ele acabou perdendo a vida dessa forma. E é isso das coisas que eu lembro, assim, que eu... Ele morreu jovem, né? Tem isso também. Ele tinha 25 anos quando ele começou a fotografar a guerra, assim. E tem muita foto forte. Teve uma vez que ele ainda tirou umas 143 fotos por aí. E aí deu para salvar poucas, porque o negativo ficou muito estourado. E tem foto trêmula, mas dá para ver que tudo tá ali da guerra, né? Assim. Ele tá ali no meio, exato. Não, e aí antes de uma praia até, né? E aí antes de ele pisar na mina, ele ainda morreu com a câmera na mão. Eu vi isso. E tem lá o último registro dele antes de morrer. Não sei. É bem forte. Eu vou procurar para ver qual que é. Ele tava com a perna dilacerada e ainda via na mão dele, assim. Eu acho que a mulher dele, a namorada dele, ela morreu um dia depois do que ela sofreu o ataque. Ele já foi na hora porque ele pisou na mina. Ele pisou, né? Então, você falou disso, eu não sei se eu tô confundindo, mas tinha também alguma fotógrafa de guerra que tinha morrido, se eu não me engano é essa que é a namorada dele, que ela morreu através de um tanque. Isso, foi pelo tanque mesmo. Nossa, acho que ela tava num Ai, qual é o nome dela mesmo que eu te falei? Vamos colocar aqui, né? É Gerda Taro. Essa sequência de fotos aí dessas trêmulas, é bem conhecida essa sequência, né? Que é na praia lá do que tá tendo um ataque. Tinha até umas discussões assim na internet as fotos eram polêmicas, né? Como eles só quisessem ganhar dinheiro em cima disso, né? Uhum. Mas... então, ele até abriu o estúdio dele, só que ele ficou entediado. E ele levando a vida ali cinematograficamente, assim, e em festas, ele ficou entediado. Ele queria passar a verdade para o mundo, né? E ele viu que os noticiários dos jornais, quando ele se afastou, ficaram rasos, assim. Uhum. E aí ele queria passar a verdade e aí voltou a fazer isso de forma crítica, porque era uma forma de protesto para ele. Uhum. Devia fazer muito Eu não sentido, lembro né? Imagina o voltar ano pro e a estúdio, sequência dos lugares, mas... Oi? Imagina voltar pro estúdio, né? Fazendo um trabalho tão visceral, tão, né? Depois de se acostumar com a crítica, a importância que teve, né? Uhum. Aí ficou muito raso e ele voltou para isso. Eu acho que o que é legal de lembrar dele é que a gente conhece as imagens dele dos livros de história do colégio, né? Eu também reparei nisso. Histórica, porque são guerras muito importantes. Ele fotografou a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, né? Sim. E são imagens muito fortes, né? Eu acho que uma pessoa, quando passa por uma situação de guerra, nunca mais é a mesma, né? E eu acho que teve talvez... pode falar. É que eu acho que ele nasceu para isso, né? Acho que algumas pessoas encontram nesses trabalhos, né? É uma missão, né? E a missão dele era retratar muita coisa que as pessoas não tinham ideia do que acontecia, de como era. Você olha para as imagens das fotos que ele tirava nas guerras, que você fala, meu, é muito real, né? Você sente a dor, você sente o sofrimento, você sente o medo, você sente aquilo vai acontecer, não vai acontecer, ai meu Deus, aquela coisa, você sente isso nas imagens, né? Sim. Realmente. E ele falou que de trincheira para trincheira era no mínimo um homem morto, assim. E ele tava ali no meio. Coragem, né? Que coragem de... ele deu mais importância pro que vale, né? Pro que vale historicamente, passar pro público, tipo, para ter essa noção maior de como era estar ali, né? É uma escolha. E era um trabalho com muito senso de coletividade, né?
Ele podia estar de boa no estúdio dele, levando uma vida normal, tá salvo, e ele escolheu voltar para isso, para passar a verdade, assim. Uhum. Admirável. Só comentar que você falou da Magnum, né? Eu não lembro quem são as outras pessoas, mas uma das pessoas que trabalhava nessa agência junto com ele na Magnum era o Cartier-Bresson. Uhum. São Eu não contemporâneos. Não, mas tem mais dois caras que eu não lembro o nome. Tem. Eu também não lembro, mas na minha pesquisa tinha mesmo, que os dois trabalharam juntos, né? É engraçado, viveram na mesma época, mas com trabalhos iguais, mas diferentes, né? Com focos diferentes, Sim. um cotidiano urbano, né? O Bresson também trabalhava com a questão de retratar o sofrimento nas ruas, também tinha isso, mas não é comparado com uma guerra, né? Os dois E viveram o Capa e a namorada dele já chegaram a ser presos. Ele foi agredido, preso. Também lá no início, assim, da história. Acho que Eu acho que é melhor a gente conversar entre a gente do que. Porque assim, o vídeo que o Reinaldo mandou, eu queria que a gente visse aqui juntos, mas ele mandou no grupo. Vocês acham que a gente vê aqui ou cada uma consegue ver por si? Não, dá pra ver. Cada um vê. É cada um vê, eu concordo. Tá bom, Cada um tá vê. bom. O fotógrafo que eu escolhi foi o Thomas Farkas. Esse senhor daqui. Eu escolhi ele porque... Primeiro que ele vê o mundo, eu gosto de como ele vê o mundo. Ele vê o mundo com outros olhos, de uma outra forma. Agora, eu fiz um mini texto aqui que eu fui juntando de um monte de página que eu peguei aqui. Tem uma, duas, algumas páginas aqui, algumas fotos também. Um texto que eu fiz dele. Ele nasceu em Budapeste, tá? Um nome bem estranho, na Hungria. Não, só conheço o nome. No dia 17 de setembro de 1924. E pelo que parece, eu acho que ele faleceu em... faleceu em 25 de março de 2011. Tinha 86 anos. Deixa eu dar um zoom aqui pra você ver. Ali. Aqui no cantinho. 25 de março de 2011. Tava bem novo nessa época. Ele, quando o Thomas completou os seus 6 anos de idade, ele migrou com seus pais, Dessel, um nome bem estranho de se pronunciar, que ali tá como Desidério, acho que é assim que se pronuncia, Farkas e Teresa. E tem esse nome da dama, que é Hatzek, sei lá como que lê isso aqui, para São Paulo. Eles se mudaram para São Paulo aqui, eles moravam na Hungria. E aos 8 anos ele ganhou sua primeira máquina fotográfica. Primeiramente, com 8 anos eu nem sonhava que era uma máquina fotográfica. Meu pai tinha máquina fotográfica aqui bem pequenininha, que tá até guardada nas minhas coisas, que eu uso de vez em quando pra ficar treinando coisa do curso. Mas eu não mexia muito. Ele se formou em engenheiro, realizou o doutorado e também atuou como professor. Sei que eu fiz naquela minha fotografia, que eu fiz lá da sombra, onde tinha um monte de roupa pendurada num... acho que é cabideiro que chama. Que é onde eu penduro, aqui em casa a gente pendura alguma roupa. Eu peguei uma blusa bem grande e coloquei, só que ela não tava pegando um ângulo certinho que eu queria. Então eu fui lá e coloquei um pouco a mais de roupa pra ela pegar, como posso dizer assim, volume. Ela ficasse um pouco maior e desse a sensação que fosse uma pessoa. Até que eu não vou negar, eu chamar de professora. As nossas professoras deram a opinião que parecia um grande pássaro também, se a gente olhasse por outro ângulo. Deixa eu ver dessa foto aqui ainda. Deve estar perdida lá embaixo. Acho que não vai dar pra me ver muito bem na câmera. Não dá pra ver muito bem, então pode esquecer. Mas, se for o caso, eu mando novamente. Mas é que a gente vê esse mundo com outros olhos, não apenas ver o que a imagem tipo, como uma simples sombra, e sim imaginar outras coisas. Deixa eu continuar aqui. Outra maneira de ver o céu. As imagens que o fotógrafo Thomas Farkas fotografa, nós podemos encontrar no nosso cotidiano, ou melhor, no nosso dia a dia. Em centros urbanos como São Paulo, às vezes a sombra do objeto ou de uma pessoa fazendo algum movimento. Se olharmos de outras formas, podemos ver imagens criativas. Geralmente a imagem de um copo você vê, mas às vezes a água que está dentro desse copo você não vê na sombra. Então você vê um copo vazio. A imagem de uma pessoa pode, na verdade, ser uma imagem de um cabideiro, como eu fiz na minha imagem. Essa foi a pesquisa. E também tem algumas fotos aqui que eu achei bem criativa que ele fotografou. Como essa daqui, de dar a sensação que o cara tá sentado em cima
bicicleta, se eu der um zoom aqui eu vou perder qualidade de imagem, mas na câmera nem tanto, tá ok. E aqui também, na minha visão, eu consegui ver uma escada aqui, assim, subindo. Só que uma escada, não subindo, mas uma escada reta. Tipo, você vê os degrauzinhos, eu tô vendo o degrauzinho aqui na minha visão, mas não estou vendo ela indo pra algum lugar. Nenhum destino. Ou o destino pode ser aqui nesse local. Mas na minha visão não tem destino. Tá. Essa foi a pesquisa que eu fiz. Se tiver alguém quiser fonte, foi a Wikipédia. Foi o Google, como sempre. E tem outro lugar aqui que eu pesquisei pelo celular, que eu não vou me recordar agora, mas também depois eu mando. Foi isso então. Essa foi a minha pesquisa. O que foi para vocês essa pesquisa, né? Se vocês querem comentar alguma coisa. A gente, quando a gente sugeriu essa pesquisa, assim, né? Acho que todo mundo que faz fotografia precisa conhecer, né? Esses fotógrafos, mas assim, a gente está pensando em fazer um projeto, né, com vocês. Então, é muito importante buscar essas referências, né? Eu fiquei pensando na Ana que trouxe esse trabalho de hoje, não é, né? Mas eu fiquei pensando o trabalho que ela apresentou da fotografia contemporânea. Eu falei, nossa, se ela trabalhasse, né, em cima disso, né, de repente, né? Fiquei muito pensando. Então, assim, a gente tem tentado trazer... Não me mandem pra guerra, hein? Não, e nem foi a mesma que ela fez, né? A pesquisa. Mas, assim, a gente tem tentado trazer momentos de vocês buscarem outras referências, a gente tem trazido também, para que tenha esse processo dessa construção desse trabalho autoral, né? Então, como que tem sido para vocês isso? O que tem fomentado em vocês? Se vocês estão pensando, o que vocês querem trabalhar como projeto pessoal? Porque a ideia é que as próximas aulas a gente já faça isso, né, Mari? Se tem imagens que vocês produziram, que vocês gostaram, que vocês têm vontade de investir, por exemplo, se tem alguma questão estética que vocês curtem, né? Por exemplo, pesquisaram muitos fotógrafos, a gente apresentou aqui bastante. Como que é essa questão também, acho que é importante, assim. Porque aí agora vocês conseguem, de repente, afunilar mais, né? Eu gosto desse tipo de trabalho, então as minhas referências vão ser nessa linha também. Tem desse todo, né? Mas é o projeto, a ideia é que vocês criem uma série de imagens e que a gente faça aí uma apresentação final de como foi essa oficina para vocês aí esse ano. E aí também é isso que vocês vão precisar assistir a aula da turma da noite, né? Porque é complementar. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, como que foi para vocês a pesquisa e o que vocês estão sentindo das aulas e sentindo desse processo. E também dúvidas do projeto, enfim, que vier. Olha, já vou falando, né, de novo aqui. Gostei bastante de pesquisar, até falei pra Mary, eu comecei a pesquisar os meus, quando eu vi eu já estava pesquisando todos eles, porque eu me senti, assim, inspirada, né, porque quando você vai vendo, você fala, nossa, olha o clique desse cara, olha como ele pensou nessa imagem, olha como ele fez aquilo, você vai pensando, você fala, que legal, eu posso tentar fazer isso, posso tentar fazer aquilo. Eu acho que valeu muito a pena ter pesquisado todos eles, porque eu tenho já os meus preferidos dentro de todos esses aqui que eu apresentei são meus preferidos, mas tem mais alguns ainda, mas você vai meio que percebendo qual o trabalho que você se identifica. Esse aqui eu acho que eu gostaria de fazer mais, isso aqui eu acho que lembra mais do que eu já estou fazendo, sabe? Eu acho isso legal. Principalmente, como eu trabalho com fotografia de produto, né? Eu acho que o Pen, para mim, e o Bresson foram os que mais me chamaram a atenção nesse sentido. A visão deles com o redor e também com o objeto em si. Eu achei bem legal. Questão de luz, a geometria. Eu gostei muito da ideia da geometria. Eu quero tentar aplicar isso também. É isso, estética, né? Eu tô gostando bastante das aulas. Evolui muito, muito mesmo, no meu modo de pensar a fotografia. Nunca mais vai ser só uma foto, né? Como o Bresson falou, a fotografia eterniza o momento, né? No instante. É isso mesmo. Gostei muito. Acho que é isso. Ai, que legal! Que bonito de ouvir. Eu gostei bastante também de pesquisar, gente. Eu adoro pesquisar a vida dos outros porque eu sou fofoqueira. Eu gosto de saber do que aconteceu na vida deles, né? Mas, assim, eu gosto... Isso que a Mary falou, de eu conseguir manter nesse trabalho inspirado na foto que eu fiz, né?
que eu gostei muito do trabalho da Rosângela também, né? Falei que eu fuxiquei o site dela inteiro, fiquei vendo assim, toda hora da semana eu entrava lá para ver alguma coisa, os Maravilhosa. vídeos, as fotos, né? Vi foto de exposição, que eu achei muito legal a visão dela, assim. Mas eu também gostei bastante da Madalena, fiquei apaixonada. Então, sei lá, se talvez eu conseguisse achar um jeito de mesclar os dois de uma forma Sim. que eu goste, assim, né? Que eu me sinta representada, assim. Talvez seja isso, né? Eu E acho que é um também pouco... pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que é um pouco isso. Você não precisa, tipo, fazer baseado em alguém, né? São referências suas, são referências de mulheres que você já é um caminho, referência de mulheres que você foi gostando, né? E que eu acho que de alguma maneira vão estar influenciando o seu trabalho. Aí eu acho que é pesquisar mais, né? Se você gostou delas, pesquisar mais sobre elas, mas eu acho que é livre para não fechar em uma só, assim, né? E também assim, né, pensando na foto que você mandou e tal, e pensando no trabalho da Rosângela, né, é sempre uma mescla, né, como a Mary falou, e também pensar que de repente dá pra gente explorar as materialidades, mesmo que seja que a gente vai expor essas fotos de maneira virtual, né, como você fez, explorar outros materiais, explorar a junção de inovação mesmo, no sentido de como você vai expor e mostrar essa imagem para as pessoas. A escolha mesmo artística de como vai expor é interessante. E o bom também. de juntar duas ou mais artistas até é que a gente consegue ter uma visão ainda mais ampla, né? Porque a foto que eu fiz só pensando no trabalho da Rosângela, né? Mas se eu quiser juntar os dois, ou juntar tipo dela com mais de outra pessoa, eu consigo ter uma visão mais ampla e pensar em mais coisas. Acho que até já ajuda a nossa criatividade também. Sim, é essa a intenção de referência, né? É sempre no sentido de impulsionar. O que esse trabalho vai me motivar na minha criação, porque a criação é sua, né? A referência só vem para potencializar. É isso. Alguém mais quer falar, as meninas? Querem falar como foi a experiência? Alguma dúvida? Não? Se tiver, tudo bem também. Tudo bem. Tudo bem também. Então, fica assim. Obrigada, né, primeiramente. Obrigada, gente. Obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo. Espero que todas tenham se sentido motivadas, né? Acho que essa é a intenção também. E aí a gente fica com essa missãozinha aí de ver o vídeo do Rinaldo e assistir a aula da Turma da Noite. Não sei se vai dar tempo, tem alguns fotógrafos que não foram falados e eu e a Mari pensamos em falar. Não sei se vai dar tempo na Turma da Noite, se der tempo a gente vai incluir na aula dela. Se não der tempo, a gente coloca a parte também, faz um videozinho à parte, né? Acho, né, Mari? Ou eu fiz um documento, a gente pode mandar como documento. Pode mandar como documento, tem alguns links de vídeos que eu separei também. E a gente, qualquer coisa, se não entrar no vídeo da Turma da Noite, a gente manda no grupo. Isso. Tá bom, meninas? Muito obrigada. Obrigada, gente, pela participação. Pra gente é muito importante o retorno de vocês também. E é isso. Vamos pro projeto. Todas animadas. Vão pensando aí no que vocês querem. Vamos fervilhando aí as ideias.